Olá, seja muito bem-vindo. O Repórter 17 já está no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre o BRT e a CPI na Câmara Municipal que quer investigar as irregularidades no projeto. Com as obras paradas desde o segundo semestre do ano passado, o BRT deveria ser uma solução para o trânsito da capital. Mas o projeto, que vai beneficiar boa parte da população que usa o transporte público, está parado desde o segundo semestre do ano passado. E até agora já foram gastos mais de 100 milhões de reais. É por isso que a vereadora Sandra Batista quer instaurar uma CPI na Câmara Municipal de Belém para investigar as irregularidades no projeto. E é ela que nós recebemos aqui no estúdio para debater esse assunto. E tem também as principais notícias do dia no Repórter 17, que está começando agora. Se o poder público não resolve, se os governantes estão ausentes, se os problemas só fazem aumentar e ninguém se importa, chame o Repórter 17. Já estamos de volta e além das irregularidades e investigações que envoltam o ex-prefeito de Belém, do Silmar Costa, outro problema investigado seriam os impactos ambientais que o projeto do BRT iria causar. Valdo Souza. Henrique Miranda, e quem sofre com isso são os usuários do transporte público, mas não só eles, toda a estrutura do trânsito, porque as pessoas levam, em média, cerca de 1h30 do entroncamento a São Brás. Eu fui até as ruas para ver o que estava acontecendo com as obras do BRT, elas ainda estão paradas. E para você ter uma ideia, o BRT não é um projeto novo, muito pelo contrário. Em cidades como Curitiba, por exemplo, ele já existe desde a década de 70. A gente vai mostrar para você agora no plasma um pouquinho mais da história do BRT aqui para você conferir. Curitiba foi a primeira cidade a implantar o BRT no Brasil. O transporte, inaugurado na década de 1970, tinha ônibus expressos que circulavam em faixas exclusivas. O projeto do arquiteto Jaime Lerner foi criado em parceria com a Universidade Federal do Paraná e serviu de modelo para outras cidades brasileiras e de países como Colômbia, Chile e Estados Unidos. Recentemente, o Rio de Janeiro iniciou um projeto parecido dentro do pacote de melhorias de infraestrutura da cidade para as Olimpíadas de 2016. Aqui em Belém, o projeto foi lançado em 2012 pelo então prefeito do Silmar Costa. A empresa Andrade Gutierrez venceu a disputa para realizar as obras, mas a legitimidade da licitação foi colocada em dúvida pelo Ministério Público Estadual e Federal. Os dois órgãos chegaram a representar ações contra a obra, que está parada desde outubro do ano passado. O projeto do BRT Belém prevê um corredor exclusivo de tráfego que sai do bairro de São Brás e vai até Iquaraci. O governo do estado pretende integrar a região metropolitana através do Ação Metrópole, incluindo uma faixa exclusiva que corta os municípios de Ananindeua e Marituba. A Prefeitura de Belém prevê que, com as alterações que serão feitas no projeto inicial, o BRT só será inaugurado no início de 2016. A gente vê aí que a história é antiga, é um projeto muito bom, que é principalmente voltado para cidades onde não é possível criar um metrô, no caso de superfície, nem um metrô subterrâneo. A gente vê aqui que o caso de Belém é muito clássico. A gente tem uma avenida principal, que é a Avenida Almirante Barroso, que a gente precisa de uma maior fluidez, ou seja, no Rio de Janeiro funciona, Valdo Souza. Curitiba funciona. Em Curitiba funciona, eu já estive em Curitiba, morei em Curitiba. No Rio de Janeiro foi lançado agora como parte do projeto de readequação e ampliação do transporte público para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. Aí eu te pergunto, Valdo Souza, o que está faltando aqui em Belém? Porque no Rio de Janeiro, nem em Curitiba, pelo menos ao que se sabe, não houve nenhuma suspeição de pontos de irregularidade dentro do projeto. Não houve suspeição, por exemplo, de material que não deveria ser utilizado nas obras, porque, para quem não sabe, aquelas muretas, elas não deveriam existir ali. Exatamente. Uma coisa que se conversou muito com o prefeito, inclusive o novo prefeito, o atual prefeito Zenaldo Coutinho, na primeira coletiva de imprensa que ele deu após ser eleito e empossado em 1º de janeiro, eu estive lá, Valdo Souza, conversei com ele, ele disse o seguinte... Aquela audiência pública? Aquela audiência não, teve uma audiência pública, mas eu estou falando da primeira entrevista coletiva dele. Tá certo. Na primeira entrevista dele, ele dizia o seguinte, que muito do que foi feito no BRT não era para ser
Por quê? Gastos desnecessários. Aquelas muretas que se tem separando a via pistas lá, da né? pista, não existe isso em lugar nenhum. Em Curitiba isso não existe, no Rio de Janeiro isso não existe. E isso é um problema que a gente vai perceber, por exemplo, se um dos ônibus do BRT der prego, como é que ele vai sair daquela via? Se um dos ônibus do BRT se ele precisar fazer uma ultrapassagem, se precisar uma ambulância fazer esse acesso, ele não tem como fazer, Valdo E Souza. tem a questão também das estações, né? Porque em Curitiba a temperatura, o clima é Aqui em Belém nós temos um clima muito quente e úmido. E eles chegaram a colocar... Afinal de contas, nós não estamos no sul do país, nós estamos na Amazônia. No trópico, nos trópicos. Olha, a gente podia alongar mais essa conversa, mas a gente não vai alongar agora, porque no próximo bloco a gente recebe aqui no estúdio a vereadora Sandra Batista, que está com uma proposta muito ousada, eu diria, de uma CPI para investigar o BRT, já que já foram gastos 100 milhões de reais. E o que não falta é o Ministério Público está em cima, a Câmara Municipal está em cima fazendo seu papel, e a gente recebe a vereadora no próximo bloco, não é isso, Valdo? Daqui a pouco, você que também precisa, a sociedade civil, a sociedade organizada, todos nós precisamos estar em cima. Daqui a pouco ela vai contar para a gente a quantas andam essas ações para a instalação desta CPI. Tudo isso é no próximo bloco do Repórter 17. Continue conosco, a gente volta já já.